Olá, bem-vindos de volta, Fórum Logitechs. Lembrando que a nossa próxima apresentação a gente vai falar sobre um tema bastante importante e relevante da nossa logística, que é tecnologias digital wallet nas estradas, democratizando, legalizando, rentabilizando o jeito de se pagar frete no Brasil. E para isso eu gostaria de chamar o Leandro Moraes, que é COO no TruckPad. Leandro, seja muito bem-vindo ao Fórum Logitechs. Passo a palavra para você. Olá, Rodilson, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, contando um pouco aí dos temas impactantes e importantes aí para o mercado de logística, né, a transformação que está acontecendo no setor de meios de pagamentos. Então, agradeço aí o convite, a oportunidade de compartilhar aí com os pares um pouco desse tema. Me apresentando rapidamente, né, você já introduziu, mas eu sou diretor de operações da TruckPad. Trabalho com transformação digital em alguns setores já tem mais de 15 anos e estou na TruckPad nesse mercado de logística tem 7 anos. É um mercado incrível, né? Cheio de oportunidades e com muito espaço ainda para a gente digitalizar, avançar, tornar mais eficiente. Então, muito bom aqui estar aqui no evento e poder ter essa troca com todo mundo. Eu gostaria, antes da gente entrar no tema e de falar de carteiras digitais nas estradas, contextualizar um pouco, né, da minha experiência e da experiência da TruckPad no tema para embasar todo mundo desse papo aqui, e depois colocar todo mundo na mesma página sobre o que é uma carteira digital, né? E a partir daí entrar nos detalhes, como que essa transformação vem acontecendo, como que esse mercado vai mudar, como que eu e a TruckPad a gente enxerga que vai ser o futuro de pagamentos nas estradas. Tá? Então a TruckPad, né, ela está aí desde 2014, 2015 no mercado, com o objetivo de empoderar digitalmente os transportadores brasileiros, né? Nós temos um foco muito grande no caminhoneiro autônomo, que vem passando por uma grande transformação digital, e também das pequenas e médias transportadoras e das transportadoras de um modo geral que atuam nesse segmento e que trabalham com caminhoneiros autônomos, né? Hoje a gente oferece painel de fretes, carteira digital, serviços, produtos e serviços para o caminhoneiro através dos aplicativos da TruckPad. Hoje a gente tem 2 aplicativos no mercado. E para as transportadoras, nós somos uma plataforma completa, né, de contratação, gerenciamento de risco, geração de CIOT, pagamento e acompanhamento de fretes, principalmente dos fretes, da contratação e da operação com autônomos, né? Mais do que frota própria, outro tipo de relacionamento, a gente cuida muito da operação, do dia a dia, do transporte com o caminhoneiro autônomo, né? Então, temos um ecossistema e a gente ajuda essas duas partes, as transportadoras e os caminhoneiros, a se relacionarem, a fazerem negócios e serem mais eficientes, né? Estamos, de novo, desde 2015 nesse processo de digitalização. Quando a gente chegou, quando o Carlos Mira fundou a TruckPad, alguns anos atrás, né, ainda tínhamos dúvida, né, existia, nós não, mas o mercado, existia a dúvida se o caminhoneiro ia usar um smartphone, se esse processo de digitalização ia acontecer. Hoje ninguém mais tem dúvida, né? Acho que as principais perguntas são em relação à velocidade que essa transformação vai ocorrendo e qual é o limite, né? Até onde a gente vai chegar nesse processo. Mas a gente conseguiu, tivemos a oportunidade aqui no TruckPad de acompanhar desde o comecinho aí essa jornada de digitalização no mercado de transporte. Isso nos dá aí alguns insights e algum conhecimento para sugerir para que rumo a gente entende que o mercado vai avançar. Tá bom? Só contando aí para quem talvez não conheça ou faz tempo que não ouve falar da TruckPad, como foi a nossa jornada aí nos últimos anos nesse processo. Acho importante também esse tema é um tema relevante, mas talvez que não esteja presente no dia a dia de todo mundo que está nos assistindo, contextualizar um pouco do que é uma carteira digital, né? Então, eu peguei aqui uma definição relativamente simples da internet, que a carteira digital é uma versão virtual de uma carteira tradicional, com cartão, dinheiro guardado dentro dele e outras formas monetárias que
que possam estar ali dentro de um aplicativo, de um celular, né, de uma forma, até de um relógio, né, hoje em dia a gente já começa a ver as pessoas usando relógio e outras formas de pagar ou de fazer transações sem ser com forma tradicional, com cartão físico ou dinheiro, né? Então, é sobre isso, né? Sobre a evolução dessas carteiras digital nas estradas que a gente vai conversar aqui hoje, mostrando um pouco do panorama e de como nós estamos. Dando alguns exemplos para contextualizar a nossa audiência aí, algo mais palpável do que é uma carteira digital, né? A gente já tem alguns exemplos que alguns anos atrás talvez fosse desconhecido de nós em geral e hoje já está mais no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o PicPay, a AME, né, que era das Americanas e a carteira digital deles, o Mercado Pago, são algumas das dezenas, centenas de soluções de carteira digital, de fintechs e soluções de tecnologia para pagamentos que a gente viu nascer aí no mercado nos últimos anos. E essas e outros negócios, né, essa transformação que a gente vê acontecer, vem de muito tempo, né, uma transformação que está muitos anos já aí acontecendo lentamente no mercado e que já começa a transformar também as estradas brasileiras. Dado esse contexto, né, vamos entrar aqui no tema da nossa apresentação. Tentei polemizar aqui um pouco, mas não sei quão polêmico isso vai ser, mas acho que todo mundo entende isso, a maioria das pessoas, que a carta frete, os meios de pagamento de frete atuais vão acabar, né? Carta frete, né, já foi proibida há alguns anos atrás, mas ainda a gente sabe que ainda está no dia a dia nosso, né, do nosso mercado, em algumas regiões, em alguns segmentos específicos, mas acho que a tendência dela é ir reduzindo pouco a pouco, até não ser mais significante. E os meios de pagamento de frete atuais, aí eu digo principalmente aqueles mais antigos, né, a primeira geração de instituições de pagamento de frete, o modelo como eles foram criados, existiram, também tende a se transformar, na minha visão, ao longo do tempo. Algumas transformações já vêm acontecendo, mas acho que tem bastante espaço para mudança, acho que isso vai mudar muito ainda nos próximos anos, tá? E o caminho que eu acho que a gente vai avançar que tudo vai ser cada vez mais digital, né? Cada vez mais a gente vai migrar para soluções como uma digital wallet ou alguma solução similar que vai estar substituindo os meios tradicionais ou os meios que são usados com mais frequência hoje em dia. E aí, nos próximos slides, eu vou contar um pouco de contexto, né, de mercado, por que essa tendência, por que essa transformação vem acontecendo no dia a dia nosso como consumidor e também vai chegar nas estradas mais cedo ou mais tarde, tá? Para começar, né, eu dividi em 4 pilares aí que estão indicando essa transformação, baseado no contexto geral, né? O que faz uma transformação digital no mercado qualquer, inclusive no de logística, né? Quais são alguns dos grandes fatores que alteram a dinâmica, uma dinâmica existente para um novo modelo de negócio, né? Então, a gente tem aí os reguladores, né? Então, no caso de mercado financeiro, a gente tem o Banco Central, por exemplo. No caso do transporte, a gente tem a ANTT e outros reguladores, né? Aqui, quando a gente fala de tecnologia e transformação digital, a Anatel tem um papel nesse processo e legislação em geral, né, que afetam, aceleram ou retardam transformações, né? Mas não podemos deixar de negar que os reguladores têm um papel nessa dinâmica super relevante. A tecnologia em si, né, a gente está vendo um avanço muito grande da tecnologia, tema aqui em diversos painéis aqui no evento, né, inclusive sobre tecnologia 4G, 5G e como que isso vai caminhar. Os consumidores, né, quão abertos eles estão para transformação ou não, né, para uma nova experiência, para um novo tipo de
de formato de consumo, e os competidores, né? Quantas oportunidades ou quantos competidores a gente vai ter no mercado que podem transformá-lo, né? Usando um pouco aqui talvez de logística mais urbana, né? A gente pode ver aí o papel de cada um desses itens na nossa própria mobilidade, né? Com Uber, 99, como que os reguladores têm atuado, como que a tecnologia tem influenciado os consumidores e a própria competição tem transformado o mercado. No mercado de alimentação, de delivery, né? Também tem muito desses fatores. E esses fatores também estão presentes no transporte, né? E eles têm empurrado, vamos dizer assim, entre aspas, o mercado de logística e transporte para um processo de digitalização, e aqui falando mais especificamente do mercado de pagamentos, né? Como reguladores, né, eu sempre vou falar aqui do papel geral, né, e também algo mais específico para o transporte, né? O sistema de pagamentos brasileiro tem sofrido uma transformação muito grande, né? Talvez não exatamente na velocidade que os consumidores esperam, mas no caso especificamente do sistema de pagamentos brasileiro, eu acho que ele é bem ousado e bem inovador e tem se transformado muito, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de transformações, algumas mais silenciosas, outras menos, que vêm acontecendo nos últimos anos, né? Queria destacar aqui o fim da exclusividade entre credenciadoras, né, entre as maquininhas, que começou lá por volta de 2010. Então, antes, né, a geração mais nova talvez nem saiba disso, mas para você usar um cartão de crédito Visa, você precisava de uma maquininha específica. Para usar um Mastercard, você precisava de outra maquininha, e isso limitava muito, né, a concorrência no mercado, e teve uma mudança aí de direcionamento na regulamentação que destravou as exclusividades e permitiu o surgimento de muitos competidores no mercado, né? Entre eles, por exemplo, a Stone no mercado de pagamentos e vários outros, né? Temos algumas transformações, acho que ainda mais silenciosa, que vai mudar muito o mercado de crédito, de antecipação de recebíveis, o sistema de liquidação centralizada e a registradora de recebíveis, acho que caminham para democratizar um pouco mais a questão do crédito e de antecipação de recebíveis. Já estamos vendo algumas mudanças e acho que isso vai ajudar muito o mercado de forma geral, inclusive barateando o custo do dinheiro, né? E também uma mudança grande no sistema de pagamento brasileiro e que a gente vê no nosso dia a dia, e eu acho que essa invadiu a logística muito rapidamente, que é o Pix, né, que surgiu em 2020, final de 2020, rapidamente caiu no gosto do brasileiro, é muito usado, né, foi rapidamente adotado, transformou muito o pagamento, né, como é o dia a dia das transportadoras com os autônomos, principalmente, né, muitas transportadoras acabavam fugindo da transação eletrônica porque um TED, por exemplo, entre bancos não caía imediatamente, demorava algumas horas, se fosse feito no fim de semana não funcionava. Então, uma transportadora com operação aos finais de semana, como que ia pagar através de TED um caminhoneiro? Ele não ia conseguir viajar antes de ver o dinheiro na conta dele. Então, o Pix rapidamente entrou no mercado de transporte, de logística, e tem ajudado muito nesse processo de digitalização do segmento, né? E tem, mais recentemente, ou ainda em construção, o Open Banking, que eu acho que também vai impactar bastante aí a relação do consumidor com o mercado, né? Então, talvez para a gente, como consumidor, a gente vai vendo as coisas mudando devagarzinho, aos poucos, mas se a gente olha, né, como um histórico aqui, eu puxei só algumas mudanças do sistema de pagamento brasileiro, a gente pode ver grandes mudanças, na verdade, que levam muito custo de tecnologia, de regulamentação, de mudança do consumidor, que tem levado o mercado de pagamento adiante e conseguindo abrir muitas oportunidades, né? Eu vou falar daqui a pouco o número de fintechs e de soluções de banco que surgiram nos últimos anos e
é incrível a quantidade de oportunidades que estão sendo exploradas, né? E aqui eu falei só da parte de fintech, né, desse processo e não muito da parte de logtech, né? Mas vou falar aqui um pouco o que o mercado de logística está sendo impactado na parte de pagamentos com regulamentação. A gente pode citar aqui o Vale Pedágio Obrigatório, que é antigo, mas tem aumentado a adoção nos últimos anos, né? Então, foi uma maneira dos reguladores de transformar a dinâmica do mercado. A proibição da carta frete, a instituição do pagamento eletrônico de frete em 2011, com as primeiras empresas entrando no mercado nesse modelo, né? Ripon, Pancar e alguns outros, né? E mais recentemente, ainda bem embrionário, mas que pode impactar muito o futuro dos pagamentos nas estradas, que é o DTE. Acho um assunto muito novo ainda, talvez leve algum tempo até ser adotado, mas a gente sabe que ele, inclusive, tem cláusulas ou parágrafos lá na regulamentação que altera a dinâmica das instituições de pagamento eletrônico de frete, né? Então, isso certamente vai trazer aí novos players para esse mercado de pagamento de frete e de digital wallets nas estradas. Tá? Então, esses são os aspectos de regulamentação. Em termos de tecnologia, né, a gente pode ver como o processamento, o custo de celular, a velocidade da internet, a capilaridade da internet no Brasil tem impactado. Desculpa, um minutinho só. Desculpa, pessoal. Como isso tem impactado, evoluído nos últimos anos, né? Então, um celular como esse meu aqui, algumas décadas atrás, você precisava de um data center inteiro para ter esse processamento que a gente tem na mão hoje, né? E aí a gente fala de 5G e de várias outras tecnologias que estão vindo. A capacidade da gente processar dados, informação e usar a tecnologia em qualquer lugar tem crescido muito e vai continuar a crescer muito mais nos próximos anos, né? Essa aumento de capacidade, mas também associado a custo, né? Então, os custos cada vez menores do celular, velocidade da internet, a capilaridade da internet. Sei que ainda temos muitas zonas cinzentas no Brasil quando a gente está usando o celular na estrada, mas a gente sabe que isso tem reduzido a cada ano e a tendência é que isso continue diminuindo, até que a gente não vai ter mais sombra. Isso vai abrir várias outras oportunidades também, né? Então, bastante evolução tecnológica, acho que aqui todo mundo consegue ver isso claramente. O mercado consumidor também vem se adaptando rapidamente a novas tecnologias, né? Quando a gente fala de adoção do smartphone, o brasileiro usando rede social, usando aplicativos, tem aumentado muito, né? Nós somos uma das populações que mais usam celular e rede social do mundo. Então, o consumidor brasileiro está muito aberto à tecnologia, a ser digital. Isso não é diferente nas estradas, né? Eu trouxe aqui duas reportagens evidenciando um pouco como os caminhoneiros têm se digitalizado e têm se relacionado com a tecnologia, né? A greve dos caminhoneiros em 2018, né, que foi um marco para o nosso setor, foi muito orquestrada e organizada e difundida pelo WhatsApp, né? Então, se o caminhoneiro não tivesse um smartphone, ele não poderia se organizar. Se ele não soubesse ou não tivesse um aplicativo como o WhatsApp, ele não conseguiria se organizar. Então, ele já está se digitalizando, já está digitalizado, o que mostra que ele já tem uma abertura ou já tem uma infraestrutura para usar uma digital wallet, né? E está cada vez mais adotando algumas tendências que a gente já vê nos centros urbanos, né? De pagamento com celular e outras formas de transacionar, né? E também 7 em cada 10 caminhoneiros usam redes sociais, também um dado mais recente, relevante, que mostra que o caminhoneiro, em geral, não é diferente da população brasileira e está muito conectado, muito antenado aí com a tecnologia. Então, eu entendo
que do ponto de vista de tecnologia de consumidor, o mercado também tem evoluído bastante para a gente ter novos modelos de pagamento de frete, novos modelos de transações aí nas estradas, né? E quando a gente fala de competição, tanto na logística quanto no mercado de fintechs brasileiro, a gente vê umas mudanças, essas mudanças crescendo muito, né? Aumentando muito o número de competidores recentemente, né? A gente está falando aqui de 2015, que a gente tinha 67 empresas classificadas como fintechs, e final de 2020, que a gente tinha 1940, né? E aí a gente olha para o próprio banco, né? Sistema bancário, que a gente como consumidor se relaciona muito, quantas opções a gente tem hoje, né? De conta digital, de fornecedor, né? A concentração dos bancões, né, tem diminuído, e mesmo que o consumidor ainda não abra mão de ter uma conta no bancão, certamente a maioria já tem uma segunda conta numa fintech, num banco digital, nesses novos modelos, né? Então, uma adoção muito grande aí nos últimos anos, né? E aqui uma foto do distrito mostrando a quantidade de startups, de fintechs, de empresas têm surgido e surgiram em diferentes verticais do mercado financeiro nos últimos anos. Então, tem muita gente tentando criar coisa nova para esse mercado, digitalizando esse mercado e atuando para criar algo novo no sistema de pagamentos brasileiros, né? Mas isso também reflete no dia a dia do caminhoneiro, né? Por exemplo, sobre Pix, que a gente comentou, que eu comentei agora há pouco, né? E no mercado nas instituições de pagamento eletrônico de frete, ainda um crescimento um pouco mais tímido, né? Em termos de números absolutos, a gente tem hoje homologados pela NTT 32 players que podem fazer pagamento eletrônico de fretes. Em 2011 eram 4, né? Os 4 primeiros que surgiram aí com a regulamentação, mas o mercado bem mais competitivo hoje, né? E no futuro tende a se misturar muito, né? As instituições de pagamento eletrônico de frete com o sistema tradicional de pagamentos, né? As IPs, os bancos, cada vez mais isso vai estar misturado. Então, além dos 32 focados em transporte que a gente tem aqui, todo aquele mundão de fintechs, ou parte daquele mundão de fintechs que tem surgido no Brasil, vai estar de uma forma ou de outra entrando nesse mercado e trabalhando nessa transformação do mercado de frete, de pagamento de frete, de pagamentos nas estradas de uma forma geral, né? Então, dado esse, né, eu gastei aqui quase a apresentação inteira contextualizando por que eu acredito que essas mudanças vão acontecer, né? E eu e a Truckpad, a gente acredita que a gente caminha para ter as estradas cada vez mais digitalizadas e novas formas de pagamento e de transação ao longo da rota do caminhoneiro e de todo mundo que trabalha nesse segmento, né? A única dúvida, né, é em quanto tempo essa transformação ocorrerá, né? Acho que ela talvez não tenha um fim, mas tem um processo aí e tem muita coisa envolvida regulando essa velocidade, né? E todos aqueles fatores que eu coloquei impactam nisso, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver os caminhoneiros usando o celular, usando o relógio, usando outras formas de tags, né? Outras formas de pagamento nas estradas. Isso já começou, obviamente, mas ainda não é a forma mais utilizada de se realizar transações na estrada, mas é uma tendência que deve acontecer, né? Falando especificamente do que a gente tem feito, né, e como a carteira digital da Truckpad surgiu, queria contar um pouco aqui de como a gente criou a nossa IPF e como a gente trabalha hoje. Nós somos uma carteira, uma instituição de pagamento de frete homologada para a NTT, 100% digital, a primeira 100% digital. Então, o caminhoneiro não precisa de um cartão físico, de contato com a transportadora ou com algum
alguma pessoa para receber o frete que ele está realizando, né? Isso funcionou bem, teve grande aceitação agora, principalmente na pandemia, né? A gente sabe que quando a gente fala de pequenas transportadoras, elas já têm uma operação mais remota, né? Muitas vezes ela não está junto do cliente dela, mas tinha que estar próxima para entregar um cartão para o motorista, para fazer algum relacionamento. Hoje em dia, eles não precisam mais, remotamente conseguem pagar e realizar transações com o caminhoneiro, que recebe no celular dele o valor do frete dentro do aplicativo Truckpad Pay, né? Então, é uma super vantagem para o caminhoneiro, né? Em termos de experiência, de custo, de facilidade, né? Pode receber a qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em termos de custo, muito mais eficiente que outras soluções que acabam exigindo hardware, exigindo cartão de plástico físico. Então, facilita muito a vida do caminhoneiro usar pagamento digital nas estradas, né? Para as transportadoras também, né? Porque é mais opção, é mais eficiente em custo, é uma operação remota e digital, sem necessidade de cartão físico, operação física. Na pandemia, né, por questões de saúde, também sem necessidade de contato, pode operar, né, pelo menos essa parte do processo, né, sem ter que ter contato físico. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, diferente do TED, de algumas outras soluções, e 100% dentro da lei, né, diferente da carta frete e outros meios de pagamento que ainda estão fora aí do que se espera em termos de regulamentação e de processo e tudo mais, né? E para o comércio na estrada, né, quem está interagindo com essa digital wallet, né, não tem custo de maquininha, essas operações de comprar, adquirir, licenciar ou qualquer outro tipo de transação com as maquininhas, baixo custo de transação, porque tem menos players envolvidos na cadeia, pagamento garantido 100% dentro da lei e também uma operação 24/7, diferente de algumas outras soluções. Então, nós acreditamos nisso, criamos o nosso meio de pagamento com essa visão de médio e longo prazo de transformação do mercado, e a gente está vendo aí uma aceitação muito boa, não só da nossa solução, mas também, né, como eu citei, de outras soluções digital pelo mercado consumidor em geral. Então, era isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Acho que eu estou dentro do tempo para a gente responder umas perguntas, né, Rodilson? A revolução começou, né? A gente acredita, nós fazemos parte dela, né? Acreditamos que muita coisa vai acontecer ainda, e obrigado aí todo mundo pela atenção, e estou pronto aqui para a gente interagir um pouco sobre o tema, Rodilson. Excelente, Leandro. Obrigado pela participação. Acho que excelente tópico. Falando um pouquinho daí de tecnologia e digital wallets nas estradas, democratizando, legalizando e rentabilizando o jeito de se pagar frete no Brasil. Acho que é um tema bastante importante, um tema bastante relevante para a gente. Eu gostaria até de liberar para todos vocês, deixando bem claro aí que já está disponível. Se você quiser mandar uma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, manda aqui para a gente no chat ou no Q&A, que eu vou estar submetendo aqui a pergunta para o Leandro conforme o tempo permitir. Tá bom? Leandro, já iniciando, né, gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, né, quais são os principais benefícios, né, principalmente a gente sabe que todo esse contexto associado ao framework que a Truckpad tem trabalhado é para o benefício dos caminhoneiros, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são esses principais benefícios, mas não somente para os caminhoneiros, mas também para os transportadores. O que você poderia falar para a gente? Legal. Bom, acho que desde, né, de 2010, 2011, quando a legislação começou a alterar, foram colocadas muitas regras, mas ainda poucas opções para os transportadores e para os caminhoneiros operarem, né? Então, por ter poucos players, nem sempre a experiência de atendimento, de suporte de cada lado era a melhor possível, os custos não eram os melhores possíveis, né? Algumas limitações de trabalho por necessidade de contato físico ou por outros aspectos limitavam um pouco, né, as transportadoras e os caminhoneiros a entrarem na lei, vamos dizer assim, né?
E eu acho que a gente conseguiu ajudar boa parte do mercado que tinha esse tipo de dificuldade, né? Eu não tenho uma presença física para entregar um cartão em determinado local para o meu caminhoneiro. Eu não tenho... as soluções existentes são caras. Se eu faço um TED, demora horas para chegar do outro lado e eu ainda tenho que entrar em um outro sistema para gerar o CIOT. Então, com um sistema centralizado, totalmente digital, eu acho que ficou muito mais leve, né? Para quem está operando essa parte do processo, trabalhar e poder focar e executar outras coisas, né? E para o lado do caminhoneiro, também acho que é liberdade, também acho que mais competição para ele ser melhor atendido, para ele gastar menos, né? E tranquilidade e segurança para ele receber, né? Então, ele já vê lá no celular dele a transação ocorrendo na hora, então é como se ele tivesse em tempo real um extrato ou a informação de que foi pago. Em alguns outros cenários ele não conseguia isso, ele tinha que ir até um caixa eletrônico, ligar no 0800 para saber se foi pago ou não. Então, acho que tem tornado a rotina muito mais leve desses players agora com mais opções. Excelente. A gente tem uma pergunta aqui que é do Rodrigo Coelho, né, que ele pergunta: Leandro, qual que é o maior desafio para aumentar a utilização do trackpad, tanto para o caminhoneiro, transportador, quanto para o embarcador? Existe algum desafio nesse processo aí de utilização da ferramenta? Acho que tem duas linhas, né, nessa pergunta. Uma é a utilização da plataforma em si, outra a adoção. Eu vou falar de uma forma mais ampla, né? Toda transformação digital é um processo, né? A Truckpad o Carlos teve a visão de ser um dos pioneiros dessa transformação. Hoje a gente tem vários outros players atuando em uma frente ou outra nesse processo de digitalização, de trazer o caminhoneiro para o mundo digital, mas por muito tempo a gente estava abrindo mato, né, vamos dizer assim, né? Nos primeiros anos de Truckpad, a gente estava colocando na cabeça das pessoas que tudo ia ser diferente, que tinha oportunidade, que a tecnologia ia ajudar. Eu acho que hoje o mercado melhorou muito, então está muito mais aberto. A gente tem visto isso no próprio crescimento. Tem também a evolução das pessoas e dos profissionais em si estarem mais abertos à tecnologia. Acho que isso também está acontecendo, mas é um processo, entendeu? É um pouco do que eu falei aqui do mercado financeiro, mas também esse processo de digitalização pode levar mais ou menos tempo, mas a gente sabe que todo mundo vai vir para plataformas como a Truckpad. Excelente, até porque vocês estão em um outro momento, né? A gente teve um outro painel que a gente falou um pouquinho da defasagem em relação à distribuição no Brasil, levando em consideração que em alguns locais você ainda tem difícil acesso, é difícil, um painel que a gente fez com a Log, com o pessoal da Cargo e com a Envia by Bus, mas nesse contexto a gente fala, mesmo nesses locais difíceis, as pessoas agora têm celular. Ou seja, o celular ele democratizou, qualquer um tem acesso, né? Antigamente, quando vocês começaram, que é algo que eu já conversei com o Mira, ele deixou bem claro que a principal dificuldade nesse início era fazer com que o motorista ele utilizasse a ferramenta, até porque nem todos eles tinham esse tipo de acesso. Hoje é um pouco diferente. E vocês também estão inovando aí através do Truckpad Pay, que foi toda essa parte, esse contexto que você trouxe a apresentação para a gente. Com base no Truckpad Pay, com base nesse contexto, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também para a gente como funciona, primeiramente, esse fluxo de pagamento eletrônico de frete, principalmente considerando algo que é tão importante, que eu vejo vocês colocando aí nas redes sociais, algo que é tão importante, que é a emissão do CIOT, contratação e acordo de pagamento, CIOT, adiantamento, liberação de saldo. Até esse contexto, se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente como que funciona, né? Que eu já trabalhei em transportadores e eu vi que em muitas delas o CIOT era negligenciado, né? E vocês estão dando, dentro da plataforma, essa tratativa, algo que facilita ali para o embarcador e para todos eles. Como que funciona principalmente essa etapa de pagamento, emissão de CIOT e tudo, e as demais funcionalidades do Truckpad Pay. Legal, Rodilson. A nossa cabeça, né, em termos de relacionamento com os nossos clientes no mercado, é sempre dar liberdade para os nossos usuários escolherem as melhores opções que ele tem para trabalhar no dia a dia, mesmo que essa opção não seja a gente, né? No mercado de pagamento, e principalmente na emissão de CIOT que você citou, a legislação diz que todas as instituições de pagamento têm que oferecer isso gratuitamente para o mercado, mas o que a gente vê na prática é a maioria das soluções dificultando muito o caminho do gratuito e deixando sempre a trilha do
do caminho pago para os usuários mais fácil, e aí, né, cobrando eventualmente por coisas simples, um valor muito alto das transportadoras e dos caminhoneiros, né? Nesse cenário de liberdade, a gente tem a nossa plataforma de emissão de CIOT gratuita, muito fácil de usar, muito amigável, talvez aí a mais amigável, uma das mais amigáveis do mercado hoje para quem quer simplesmente emitir o CIOT. Acho que isso tem contribuído muito para que, principalmente as pequenas transportadoras, quebrem essa barreira que você citou, né? Então, hoje uma transportadora entra no nosso site, faz um cadastro, sem atrito, consegue começar a emitir o CIOT dela. Ela consegue, nessa própria plataforma, colocar um crédito e começar a pagar ali mesmo os caminhoneiros, de novo, sem burocracia, condições muito vantajosas em termos de custo para elas, e ela usa o que ela vai adotando à medida com que ela se sinta confortável. Então, tive uma boa experiência com o CIOT, vou começar a pagar o caminhoneiro, vou começar a pagar o vale pedágio através do TruckPad. De novo, nossa visão é de dar liberdade total, então não precisa eventualmente usar uma tag específica com a gente ou uma forma. O que o caminhoneiro estiver usando no caminhão dele, na hora que ele chegou na transportadora, a transportadora consegue creditar o vale pedágio. Então, de liberdade, flexibilidade para que pequenos e médios transportadoras possam trabalhar bem, né? Então, em tudo que a gente faz, é esse o nosso foco de sempre empoderar, né, o que eu falei lá no início, digitalmente os nossos clientes. Então, a gente está sempre trabalhando para tirar a barreira e deixar o processo mais simples. Liberdade e flexibilidade através do TruckPad Pay, junto aí com a equipe do TruckPad. Leandro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, Fórum Logitechs, lembrando a todos que falamos sobre tecnologia Digital Wallet das estradas. Então, obrigado pela sua excelente apresentação. Dando continuidade, obrigado, lembrando a todos vocês que voltaremos em alguns minutos, que vamos ter um painel extremamente importante, 5G na logística, transporte e mobilidade urbana. Até já!